Olá, muito boa noite a todos. Hoje é uma terça-feira, na verdade, a última terça-feira do mês de setembro, dia 29 de setembro. E eu os convido para que vocês abram suas Bíblias em Isaías 43, do 14 ao 21, para termos mais um instante onde podemos compartilhar a palavra do Senhor. O verso 14 começa dizendo assim: Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Esta é uma referência ao Egito, na verdade a Faraó e os seus cavalos e cavaleiros que foram submersos pelas águas do Mar Vermelho, em que evidentemente encontramos o registro lá em Êxodo capítulo 14, capítulo 15. Mais o exército que Faraó, óbvio. Estão extintos, apagados como uma torcida, o exército de Faraó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Queridos, neste trecho, tanto a Babilônia, que era o contexto mais próximo de Isaías, ainda que Isaías é um profeta pré-exílio, ou seja, ele profetiza antes de acontecer o exílio, como o Egito, que aconteceu bem lá atrás. Tanto a Babilônia como o Egito deverão ser derrubados, ou a Babilônia será derrubada tanto quanto o Egito o foi, e abatida a Babilônia pelo poder e majestade do Deus de Israel. Nós temos aqui um profeta, Isaías, muito culto, que conhecia a história do seu povo. Trata-se aqui do primeiro anúncio inequívoco da queda de Babilônia. Isso se repete no capítulo 46, versículo 1, até o capítulo 47, versículo 15. E também, como na profecia relativa lá atrás ao Egito, a razão decisiva e segura do derrubamento deste povo Babilônia é a redenção de Israel. Uma vez que Deus é o seu redentor, e ele diz isso, verso 14, Criador e Rei, todas as outras forças em oposição serão aniquiladas, como e quando lhe aprouver, nos navios com que se vangloriavam, verso 14. Depois de uma referência ao grande passado de libertação divina, lá nos dias do Egito, e os atos poderosos de Deus realizados ali e então, como a gente vê nos versos 16 e 17, promete-se que o livramento do poder da Babilônia será uma grande e ainda maior obra. Quando lemos os versículos 15, 16 e 17, nós vemos títulos que o Senhor dá a si mesmo. E vamos a eles. O primeiro título é Senhor. Leia Êxodo 3, 14 e 15. O verso 14 começa dizendo da seguinte maneira: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. O Senhor é o nome de Deus. Voltando a Isaías, esse é o título que ele dá a si mesmo. Deus é Senhor. O segundo título é Santo.
Olha Isaías capítulo 1, versículo 4. Diz assim o texto: ai desta terra pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram atrás. Outro título que o Senhor se dá é o de Criador de Israel. Veja o capítulo 40, versículo 26 e o 41, 20, aqui mesmo de Isaías. O 40, 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E o capítulo 41, versículo 20, para que todos vejam e saibam, considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Veja, queridos, são títulos que o Senhor dá. E ainda, no capítulo 41, versículo 21, ele é rei. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. O Deus vivo declara seu relacionamento íntimo com os israelitas, que se dá neste tom de ele ser Senhor, Santo, Criador, Rei. Ele não só é o Deus deles, mas também aquele que criou, que formou a nação e a governa. No versículo 18 que lemos de Isaías, o Senhor ordena que o povo não se lembre do passado. O reino de Israel, inaugurado lá no primeiro êxodo, quando o povo sai da terra do Egito e caminha para a terra prometida, parecerão insignificantes comparados com o novo reino que será estabelecido por Deus agora na pessoa do Messias, Jesus, que é um reino eterno. As coisas passadas são as profecias de juízo anunciadas por Isaías e por outros profetas. As coisas antigas, eu queria que você olhasse para Isaías, capítulo 65, em específico o verso de número 16, que diz assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as antigas passadas e estão escondidas dos seus olhos, porque Deus tem coisas novas. Lembram lá de 2 Coríntios 5,17, em Cristo somos novas criaturas. O Senhor é aquele que faz coisas novas. Olhem os versos 19 e 20, voltando lá para Isaías 43. Uma coisa nova trata da ordem de Ciro aos exilados, que só aconteceu 70 anos depois desses versículos 19 e 20 de Isaías 43. Então essa coisa nova é o decreto, a ordem de Ciro aos israelitas exilados, para que eles voltassem, retornassem a Jerusalém, depois da queda da Babilônia, e aí teria início a recuperação de Israel, de acordo com o verso 20. A restauração de todas as coisas, nós já lemos em Isaías 65. Veja uma aplicação semelhante dessa expressão em Isaías 48, o verso de número 6. Isaías 48, verso 6. Já o tens ouvido, olha para tudo isto, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Jeremias 33, 3 também diz que o Senhor revelaria coisas novas e ocultas que o povo não sabia. E essas coisas novas e ocultas, primeiro tem a ver com a ida do povo de Israel para o Egito, para o exílio na Babilônia, o retorno deles, reconstrução do templo, reconstrução da cidade, reconstrução das suas vidas. E mais tarde, a coisa nova principal, a salvação através do Messias, que é Jesus. Então o Senhor dará aos exilados uma rota desimpedida para que eles voltem para Jerusalém. Olha o capítulo 40 de Isaías, os versos 3, 4 e 5. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
Endireitai no ermo a vereda, nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é torto será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse é um texto profético a respeito do retorno do povo do cativeiro para Jerusalém, reconstruir a cidade, consequentemente suas vidas, mas é também uma profecia messiânica. E para a gente finalizar nossa exposição de hoje, quando o texto, nos versos 19 e 20, falam de águas no deserto, até mesmo em regiões áridas, o Senhor providenciaria refrigério para o seu povo. Olha Isaías capítulo 41, os versículos 18 e 19. Abrirei nos altos desnudos fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açude de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente. Porém, no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho. Queridos, o que é que Deus está prometendo aqui? Mudar a vida do povo. O povo ia para o cativeiro por desobediência? Ia. O povo ia ao cativeiro porque abandonou o Senhor num determinado momento de sua vida? Sim, o povo ia. Isso aconteceu. Mas o Senhor tratou com o povo. Levou 70 anos. Mas o Senhor tratou com o povo e o trouxe de volta. E aí fez com que a nação de novo se reestruturasse e restaurasse sua vida. É isso que Deus faz com a gente. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Uma boa noite a você. Tchau, queridos. Um beijo.